Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica Ribeiro, estou junto com vocês para mais uma videoaula de língua portuguesa. Lembrando que nossa aula tem a tradução simultânea da intérprete Silândia. Então presta só atenção no que é que a gente vai aprender na videoaula de hoje. Hoje nós iremos tratar de um assunto que vocês vão ver bastante aí, até no ensino médio, que é transitividade verbal. Então prestem bastante atenção, que é de fundamental importância esse conteúdo, tá certo? Então, o que é transitividade e intransitividade verbal? Se é verbal, significa que nós iremos tratar de assuntos relacionados aos verbos, tá certo? Então, a transitividade verbal, ela indica a relação entre os verbos transitivos e seus complementos, tá bom? Então, é a relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo. Então, alguns verbos, que a gente chama de verbo transitivo, quer dizer que a ação que ele expressa, sozinha, ela não dá conta de completar todo o sentido do texto. Então, é necessário que esse verbo seja complementado. Por isso, a gente diz que ele é um verbo transitivo. O que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete, ou seja, ele precisa de um complemento. Enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o seu sentido, a intransitividade verbal indica justamente o oposto, tá certo? Indica o quê? Indica que os verbos têm sentido completo. Então, há verbos que não têm o sentido completo, é o que a gente vai chamar de transitivos, e há outros verbos que sim, eles têm sentido completo. E aí a gente vai chamá-los de intransitivos. Tá bom? Por quê? Porque sozinhos eles conseguem dar conta da ação verbal sem precisar de nenhum complemento. Então, lembrando que a gente está tratando de verbos, os transitivos e os intransitivos. Tá certo? Os transitivos e intransitivos. A gente vai esquematizar para vocês entenderem melhor. Os transitivos são os verbos que precisam de complemento. Já os intransitivos são os verbos que não, veja que está até marcado, não precisam de complemento. Vale lembrar para vocês que esses verbos a gente está falando dos verbos de ação, tá certo? Então, há verbos de ação que são transitivos e há verbos de ação que são intransitivos. Aqui nós não estamos falando dos verbos de ligação, isso já é outra categoria para uma outra aula. E aí nós vamos ver aqui um exemplo de cada situação. Observem essa oração. Ana comprou um pastel. Então, quem é o verbo aqui? Quem é o verbo da ação? Comprou, que é do verbo comprar. O verbo comprar sozinho, ele não dá conta da ação verbal. Imagine que eu dissesse apenas, Ana comprou. Se eu parasse aqui, ficaria faltando informação. Por quê? Quando você ouve a frase Ana comprou, a palavra comprou, que é o verbo, ela pede o complemento. Afinal, o que é que Ana comprou? Quem compra, compra alguma coisa. Então, comprou, ele é classificado como um verbo transitivo dentro desta oração, certo? Um verbo transitivo. Eu posso utilizar essa sigla. Porque ele sozinho ele não deu conta, ele precisou do complemento. Precisou dizer o que foi que Ana comprou para que a ação fizesse sentido para o sujeito Ana. Ana comprou o quê? Um pastel. Então, comprou, ele exige que eu diga o que é que foi comprado. Por isso, ele é um verbo transitivo. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho o mesmo sujeito, Ana. Mas o verbo agora é sair, né? Ana saiu. A ação de sair, ela não exige complementação. Quem sai, simplesmente sai. Eu não preciso complementar. Ana saiu, João saiu.
a informação principal já está expressa no próprio verbo. Qual é a informação principal? De que a pessoa estava num determinado local e de lá se retirou. Então, ela saiu. Aqui eu tenho um exemplo de verbo intransitivo dentro dessa situação. É um verbo que não precisou do complemento. Se eu não tivesse essa palavra aqui, ela não faria falta. Ana saiu. Pronto, a ação principal do que Ana fez foi colocada. Ter dito que foi ontem, que foi cedo ou tarde, é apenas uma informação complementar, mas não é complementar porque o verbo precisa desse complemento. É apenas porque você quis colocar. Então, quando eu tenho o próprio verbo dando conta da ação, eu digo que esse verbo é intransitivo. Tá certo? Então, vamos analisar um pouquinho mais. A gente viu, né, que os verbos podem ser transitivos ou intransitivos, que quando é transitivo significa que ele precisa de complemento, mas quando é intransitivo ele não precisa, tá certo? E aí, quando ele precisa do complemento, como é o tipo de complemento? É qualquer coisa que serve para complementar? E aí nós vamos observar agora que existem os tipos de complemento verbal. Tem um complemento que eu chamo de objeto direto, ou posso encontrar no livro a siglazinha aqui, o OD. O objeto direto, ele é o complemento que responde à pergunta o quê? Tá certo? Então, é o complemento que responde à pergunta o quê? Então, quando eu utilizei lá aquele verbo, Ana comprou pastel. Ana comprou o quê? Quando o verbo ele pede essa pergunta o quê? A resposta para essa pergunta é o objeto direto. Então, no exemplo lá de Ana comprou o quê? Pastel. Então, pastel seria o objeto direto, a parte que serviu para complementar o sentido do verbo comprar. Além dele responder à pergunta o quê, ele não precisa de preposição. Essa é uma forma de complementar os verbos transitivos. Uma segunda forma de complementação é o objeto que eu vou chamar de indireto. Oi. O objeto indireto, ele vai pedir preposição, tá certo? Então, ele exige preposição, diferente do primeiro caso, que não precisava. E, enquanto no primeiro caso o verbo pedia apenas uma pergunta, que era a pergunta o quê? No caso dos objetos indiretos, servindo para complementar os verbos, pode ter mais de uma pergunta, pode ter as perguntas a seguir. Responde às perguntas. De quê? Para quê? E assim sucessivamente. Então, vai sempre ter uma preposição. E nós temos os casos em que o verbo exige as duas coisas. Ele exige tanto o complemento através de um objeto direto, quanto o complemento através de um objeto indireto. Ele exige as duas situações, direto e indireto. Então, são verbos em que tanto responde à pergunta o quê, quanto exige preposições. Nos seus complementos. E nós vamos observar na prática quando formos agora fazer a análise de algumas situações, tá certo? Então, nós vamos praticar um pouquinho para que vocês compreendam na prática. Nós temos aqui algumas orações, tá certo? Só lembrando, para quem tiver esquecido, que oração é aquela frase que tem pelo menos um verbo.
Então, aqui ele diz o seguinte, classifique os verbos quanto à sua transitividade. Então, nós vimos que tem o verbo intransitivo, que ele não precisa de complemento, sem complemento. E nós vimos que tem os verbos que eles são transitivos, que é aquele que tem complemento. Para ter o complemento, nós observamos que o complemento pode ocorrer através de um objeto direto. Vou colocar aqui, puxar daqui, ó. Se o complemento for com um objeto direto, eu vou dizer que é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo porque existe complemento e direto porque o que complementou ele foi um objeto direto. Nós vimos também que o verbo transitivo ele pode ter o complemento através de um objeto indireto. Então, eu vou dizer que é um verbo transitivo indireto. E nós vimos também que o verbo pode ter as duas formas de complementação, não é isso? Então, eu vou dizer que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Essas siglazinhas vocês encontram até nos livros didáticos. Então, preste atenção aqui. Na letra A, daremos à moça o auxílio necessário. Então, tem aqui a oração. Quem é o verbo? Daremos, professora, do verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, o verbo dar, ele exige complemento. Porque simplesmente dizer assim, daremos. Aí você vai ficar se perguntando, dá o quê? E a quem? Então, ele exige as duas complementações, tá certo? Então, aqui eu tenho o verbo transitivo. O que é que está complementando? Daremos à moça o auxílio necessário. Daremos o quê? O que é que a gente vai dar? O auxílio necessário. Então, isso é um objeto direto. Veja que ele respondeu a pergunta o quê? O que vai ser dado? O auxílio necessário. E o auxílio necessário vai ser dado a quem? Vai ser dado à moça. Então, aqui eu tenho o objeto indireto, porque ele respondeu a pergunta a quem? E não a pergunta o que. Esse aqui, o objeto direto, responde ao que. Foi o que a gente viu um pouquinho antes no vídeo. Então, esse verbo ele é transitivo porque ele precisou de complemento. E ele precisou de dois complementos. Do complemento através do objeto direto e também através do objeto indireto. Então, eu vou dizer que ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Tá certo? Essa é a classificação do verbo daremos nessa oração. Letra B. A aprovação conquistei-a após muito estudo. Quem é o verbo? Conquistei. Do verbo conquistar. Então, conquistei é o verbo. Quem conquista, conquista alguma coisa. Se você conquistou alguma coisa. Conquistou o quê? O que é que foi conquistado? A aprovação, professora. A aprovação foi conquistada. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo, porque ele precisou de complemento. E o que é que complementou? O que é que complementou o sentido? Um objeto direto. Então, um verbo transitivo direto. Quem conquista, conquista alguma coisa. Conquistou o quê? A aprovação. Letra C. O trabalho produz a riqueza. Quem é o verbo? Produz. Do verbo produzir. Quem produz, produz alguma coisa. Produz o quê? A riqueza. Aqui ele está dizendo que o trabalho produz a riqueza. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo, porque ele também precisou de complemento. Porque se eu dissesse apenas o trabalho produz, aí vocês iam ficar pensando, mas rapaz, produz o quê? O trabalho pode produzir tanta coisa, né? Então, produz a riqueza. Então, respondeu a pergunta o quê? Produz o quê? A riqueza. Então, aqui eu tenho novamente um objeto direto. Então, um verbo transitivo direto. Letra D. O cão obedece a seus instintos. Quem é o verbo? Obedece. Então, obedece é o verbo. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, também é um verbo transitivo, precisa de complemento. Se eu dissesse apenas o cão obedece, aí você ia ficar se perguntando, obedece ao dono, obedece a quem?
Então, quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, a seus instintos. Perceba que é como se eu tivesse um outro A aqui, ó. Quem obedece, obedece a alguma coisa, aos seus instintos. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto, porque ele não respondeu a pergunta o quê. Obedece, obedece a alguma coisa, e não o que alguma coisa. Letra E. As pessoas gritavam. Quem é o verbo? Gritavam. Gritavam é o verbo. Precisou complementar? Ó, as pessoas gritavam. Não precisou complementar, porque a ação principal que as pessoas realizaram foi de gritar. Então, não precisou complemento. Se não precisou, é VI, verbo intransitivo. Tá certo? Vamos seguir. Vamos analisar mais um fragmento. No período, aí ele traz o período. Fui à escola, busquei minha irmã e, em seguida, entreguei os livros a Maria. Nesse período, e eu chamo de período porque ele tem mais de um verbo, perceba que o verbo eu já deixei em negrito para vocês. Ó. Na outra, a gente foi procurando os verbos, nesse o verbo já está aparecendo. Os verbos em negrito são respectivamente. Respectivamente quer dizer na ordem em que eles aparecem, qual é a classificação desses verbos. E aí nós vamos observar se ele é verbo intransitivo, se ele é verbo transitivo direto, se ele é verbo transitivo indireto ou se ele é verbo transitivo direto e indireto. O mesmo que a gente fez no exercício anterior. Então, vamos lá. E aqui tem as alternativas para a gente achar. Fui à escola. Então, o verbo fui, que é uma flexão, né? Quem vai, vai a algum lugar. Então, fui é o meu verbo. E se eu disser apenas fui, fica faltando informação. Fui para onde? Fui aonde? Então, ele é um verbo transitivo. Quem vai, vai a algum lugar. Veja que tem até uma crase aqui. Ó. Significa que aqui é um objeto indireto. Se é um objeto indireto, esse verbo é verbo transitivo indireto. Então, eu já achei a classificação do primeiro verbo transitivo indireto. Busquei minha irmã. Quem busca, busca alguma coisa. Busca o quê? Minha irmã. Então, eu tenho novamente um verbo transitivo, porque se eu disser apenas busquei, fica faltando o que eu busquei. Nesse caso, eu busquei minha irmã. Então, aqui eu tenho o objeto direto. Se eu tenho o objeto direto completando este verbo, logo ele é um verbo transitivo direto. Foi o mesmo que aconteceu aqui. Ó. Um objeto indireto completando o verbo passa a ser transitivo indireto. E em seguida, entreguei os livros a Maria. Entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Eu tenho dois complementos necessários. Então, verbo transitivo, porque se eu digo apenas entreguei, eu vou ficar pensando, entregou o quê? E entregou a quem? Então, verbo transitivo, porque precisa do complemento. Entreguei o quê? Os livros. Um objeto direto relacionado aqui ao verbo. E eu entreguei os livros a quem? A Maria. Veja que a pergunta mudou. Aqui eu perguntei o quê? Aqui eu perguntei a quem. Então, objeto indireto, também relacionado ao verbo entregar. Então, eu usei dois complementos para o mesmo verbo. Entregou o que e a quem. Então, objeto direto e indireto. E aí nós temos que achar a alternativa que diz na ordem em que aparece, porque ele falou respectivamente. Então, o primeiro verbo é verbo transitivo indireto. Então, aqui ele diz, ó, intransitivo. Então, já não é. Já esquece a letra A. Transitivo indireto. Olha, essa daqui tá valendo. Transitivo direto. Esquece a letra C. Transitivo indireto. Eu vi que era indireto mesmo. Então, pode ser ou B ou D. Intransitivo. Então, esquece essa. Tá entre as duas. Tá entre B ou D. Na ordem em que aparece, o segundo verbo é um verbo transitivo direto. Então, vamos ver na letra B se ele diz se é um verbo transitivo direto. Diz, ó. Transitivo direto. Vamos ver aqui também se ele diz a mesma coisa. Diz não, ó. Ele diz intransitivo. Então, aqui eu já teria matado a questão. Eu já teria eliminado a letra D e a certa seria a B. Mas vamos conferir, ó.
Ele diz que depois vai vir um verbo transitivo direto e indireto. Foi o que a gente achou aqui? Foi, ó, transitivo direto e indireto. Foi o que nós achamos. Então, realmente, a correta é a letra B. Tá bom, pessoal? Então, veja que são muitas informações que a gente tem em relação à estrutura de transitividade verbal. Então, espero que vocês tenham relembrado, tá certo? As questões sobre transitividade verbal é um assunto que vocês certamente já estudaram e continuarão estudando sobre esse conceito, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.